Olá, sejam bem-vindos a mais uma live falando sobre ansiedade e depressão. Hoje, mais especificamente, falando sobre ansiedade e como a parte econômica, a parte da mudança de política, as mudanças políticas vão influenciar nessa parte da ansiedade, não só de um indivíduo, mas de toda uma nação, que nesse caso seria o Brasil. O grande ponto aqui é a gente trazer uma possibilidade de pensar e ampliar a ansiedade em vários âmbitos, em vários ambientes que até você talvez não tenha parado para pensar. Então, mudança econômica pode gerar um pico muito grande de mudança de ansiedade. Um exemplo foi a pandemia. Junto a isso, outros elementos, outros gatilhos. Então, no estado atual, no momento atual, se a gente for pensar no Brasil, algumas mudanças em termos da economia. E, por exemplo, eleição e a eleição do Trump nos Estados Unidos, isso repercutiu e tem repercutido nos outros países. E isso, a gente se atentar também que isso é um ponto de ansiedade. Não é algo distante, é algo que está aí em termos práticos. Então, vamos entender um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso. Então, nesse quesito, de novo, o Brasil, ele inspira atenção. Cada vez mais ansioso, o brasileiro passa, não é à toa, 5 horas por dia em frente ao smartphone. Segundo o relatório mais recente do State of Mobile, feito pela Data.ai, o número coloca o país na 5ª posição de ranking global do tempo de tela, atrás apenas da Indonésia, Tailândia, Argentina e Arábia Saudita. O impacto disso pode ser sentido na prática. Segundo o Panorama de Saúde Mental, pesquisa do Instituto Cactus, em parceria com Atlas Intel, que ouviu 4.381 pessoas, 45% dos brasileiros consideram que as redes sociais afetam negativamente a saúde mental. Outro fator que propulsiona a onda ansiosa é o desalento econômico vivido por muitos jovens que penam para estabelecer a maneira independente dos pais. Curiosamente, a ansiedade não é um sentimento todo negativo em sua origem, na verdade está presente nos animais desde sempre e cumpre inclusive uma função importante na luta pelo progresso e sobrevivência. Então, pela psiquiatria evolutiva, as raízes da sensação de insegurança e perigo que sentimos quando estamos ansiosos vem a reação de defesa frente a situações de ameaça. No livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de Charles Darwin, ele descreve a ansiedade como uma expectativa de sofrimento futuro ligado ao desespero, ao luto e à desesperança. Essa expectativa levou uma série de mudanças na humanidade, na história da humanidade. Temendo acabar alimentos, por exemplo, o ser humano desenvolveu a agricultura e a pecuária. O homem, ao longo de inúmeras gerações, lutou para escapar de seus inimigos ou dos perigos, fugindo ou lutando violentamente. Esses esforços imensos faziam o coração bater mais rápido, a respiração acelerar e o peito arquear e as narinas se dilatarem. Então descreve o pai da teoria da evolução, que é o Charles Darwin. Então o problema, portanto, não é a existência da ansiedade em si, mas como ela extrapola os limites da normalidade e se torna patológica.
uma da situação que hoje afeta 328 milhões de pessoas no mundo, fazendo dela a doença mental mais prevalente no momento. Todos podem se sentir ansiosos às vezes, mas pessoas com transtorno de ansiedade frequentemente sentem medo e preocupação intensos e excessivos, diz um relatório do OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, alertando ainda que esse sentimento costuma vir atrelado a tensões físicas, sintomas comportamentais que causam sofrimento significativo, interferem nas atividades diárias e podem prejudicar a vida familiar, social, escolar e profissional. O que eu quero deixar aqui claro e trazer uma atenção? Vários aspectos podem trazer a ansiedade. Às vezes a gente só atrela isso à questão da convivência, ou talvez a questão, como eu citei aqui, a questão da sua rotina ou hábito com as redes sociais. Isso tem desenvolvido muito todo esse processo, só que também a parte econômica, política, o conjunto como um todo, tá? Então se atente a vários aspectos e procure ajuda. Se você sozinho não está conseguindo ter esse início ou manter algumas decisões, buscar ajuda pode ser uma alternativa, tá? Desses comentários, o que está acontecendo com você ou alguém próximo, as situações que você identifica através dessa live que foi relatada aqui, alguns pontos, e contribua, né, os seus aprendizados aqui. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.